Ditador do Chad morre após confronto com rebeldes, segundo porta-voz do Exército. Essa foi, talvez a principal notícia da última semana, junto com a cúpula do clima. E a gente vai tentar explicar um pouco para os nossos ouvintes o que aconteceu e também colocar algumas dúvidas sobre o que aconteceu. A gente falou do Chad em tempos recentes, a gente sempre fala muito da região do Sahel e especialmente da presença francesa na região do Sahel, que tem ali vários dos países da região foram colônias da França, foram parte do Império Militar, do Império Colonial Francês, e também são importantes para o suprimento de materiais, de matérias-primas para a França, incluindo aí urânio para as usinas nucleares francesas. E a França é um dos países que mais usa energia nuclear no mundo, tá? Então, o Níger, especialmente, acaba sendo o foco dessa exploração de urânio, que é ali na vizinhança. Então, vamos lá. A notícia é que o Idriss Déby, que tinha 68 anos e tinha acabado de ser reeleito, entre aspas, para presidente do Chad, cargo que ele ocupou... Sexto mandato, né? Pois é, ele ocupava desde 1990, o cargo. Então, ele foi morto na linha de frente, tá? Ele estava, segundo o porta-voz, o general Azen Bermendal Aguná, estava defendendo a integridade territorial no campo de batalha. É com grande amargura que anunciamos ao povo chadiano sua morte. O Déby, ele era militar, tá? Ele tinha formação militar, ele costumava usar figurinos militares, se apresentar ali como um guerreiro. Teve uma matéria no Le Monde que fala justamente sobre isso, de como ele tentava sempre transmitir a imagem de ser um guerreiro. Tá? E até, assim, tem até algumas das fotos que foram utilizadas nos obituários dele, ele tá com um dashiki, só que verde oliva. Pois é. E aí ele morreu na linha de frente, ferido durante os combates. Com todo o respeito, eu suspeito um pouco dessa justificativa oficial, porque eu acho muito improvável, não faz muito sentido o comandante supremo ir para a trocação de tiro, linha de frente mesmo. Então é possível que ele tenha ido vistoriar o fronte, e aí nisso o local onde ele estava tenha sido atingido por um morteiro, por um obus, e, se foi o caso, alguém pode ter passado as informações da localização dele, ou então ele pode ter sido retirado do poder, de maneira violenta, para que aquela coisa que a gente sempre fala, às vezes alguma coisa precisa mudar para que tudo continue como está. Por quê? Porque nesse momento quem o sucede, é o Conselho Militar de Transição. E quem comanda o Conselho Militar de Transição? O ex-comandante da Guarda Presidencial, o general Mahamat Déby Itno, que é o filho do Idriss Déby. O nome dele é Mahamat Déby, filho do Idriss Déby.
Então, eu não estou falando que o filho matou o próprio pai, tá, gente? Pelo amor, tá? Eu estou E tu, comentando marmato? Só estou colocando que, assim, eu acho muito estranho o comandante em chefe das Forças Armadas, de 68 anos de idade, morrer no fronte. É uma narrativa que não faz sentido, realmente. Pois é, assim, você teve, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da humanidade, você teve pouquíssimos generais que morreram em ação, né? Killed in action. Você teve pouquíssimos. Mesmo na Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente não está falando de uma guerra, de um conflito armado com rebeldes líbios, né? Isso, e a gente vai entrar nessa origem histórica, né, do conflito. Mas a grande questão para mim é que tudo me parece muito estranho. Né? Não sei. Então, assim, não tem imagens. Tudo me parece muito estranho. Tá? Como consequência direta, né? A população da capital iniciou uma série de protestos, temendo, né, que a morte do Idriss Déby significasse um avanço, né, dos rebeldes, significasse uma ofensiva dos rebeldes rumo à capital. O governo francês lamentou a morte de um amigo corajoso que elogiou o forte apego à estabilidade e integridade territorial do Chad, expresso por Déby, tá? O governo dele sempre foi visto como um aliado contra não apenas um terrorismo islâmico recente na região, mas também contra os governos do período pós-Guerra Fria, que eram vistos como hostis ao Ocidente, especialmente quem? Muammar Gaddafi. Embora, é importante colocar isso também, o Idriss Déby foi abrigado pelo Gaddafi, tá? Na década de 1990. Na década de 1980, desculpa. Tá? Então, também tem isso. Aí o Matias já comentou, né, que seriam rebeldes com apoio da Líbia. Lembrando que hoje, né, não existe exatamente Líbia, né? Líbia está destruída, né? Um abraço para o nosso ouvinte Barack Obama. E esses rebeldes dentro do Chad, eles são apoiados especificamente, mais precisamente, pelo Califa Haftar, que é aquele general líbio que fazia parte do governo Gaddafi, lidera o setor de Tobruk, né, da política líbia, e que Tobruk, que foi um dos palcos da Segunda Guerra Mundial. Isso, foi um dos principais teatros ali do norte da África. O Califa Haftar, que chegou a ser capturado por forças do Chad em 1987, tá? E o Califa Haftar principalmente se vê como um sucessor do Muammar Gaddafi. Um sucessor não apenas no poder, mas também um sucessor ideológico. A ideia ali de uma república desenvolvimentista, secular, porém ainda um pouco distante do desenvolvimentismo árabe, né, do nasserismo, com ali uma bandeira própria. Depois ele foi visto como um traidor do Gaddafi nos anos 1990, porque nada disso vai ser sempre simples, né? E por que ele estava no Chad em 87? Né, ele foi capturado no Chad em 87. Porque nós tivemos, na década de 1980, no final da década de 1970, na verdade, ainda, né, uma guerra entre Líbia e Chad. Né, nesse caso do conflito, era motivado especificamente por uma divergência fronteiriça. Tá? Você tinha ali uma disputa fronteiriça entre dois estados
pós-descolonização, é algo que a gente já comentou várias vezes aqui que acontece, né? E que aconteceu, melhor dizendo, e por conta dessa disputa fronteiriça, você tinha essa guerra entre Líbia e Chad durante o final dos anos 70, anos 80, e nesse contexto você teve o governo do Chad apoiado pela França e pelos países pró-ocidente da África, naquele momento, né, lembrando o contexto de Guerra Fria, como Zaire e Nigéria, e, do outro lado, a Líbia apoiando rebeldes dentro do território do Chad, incluindo também movimentos islamistas e apoiados pela União Soviética e pela Alemanha Oriental. Tá? Então, é um conflito que começa por território, no período da Guerra Fria, e que, posteriormente, acaba também se tornando um conflito, entre aspas, ideológico, no sentido de a Líbia, com setores mais islamistas, né, o Islã político, e anti-ocidentais, anti-europeus, anticoloniais, e as forças pró-ocidente. Tanto que o Déby, como a gente mencionou, a morte dele foi lamentada pela França. Ele era visto como um cara que estava no poder graças ao apoio francês. Não vou chegar ao ponto de dizer que ele era um fantoche francês, mas o apoio francês era, sem dúvida nenhuma, essencial para ele. Ele foi um comandante militar na guerra contra a Líbia e, como resquício desse conflito, você tem no norte do Chad grupos que são contra o governo central, contra o governo da capital, que é visto como um governo pró-ocidente ou um governo um governo colonial, entre aspas, tá? Um governo que não defende os interesses locais ou tradicionais. Então, desse resquício de conflito, tá, surgiram o Fronte Unificado de Forças pela Democracia e Desenvolvimento, e desse fronte saiu um outro grupo, a Fronte pela Mudança e Concórdia no Chad, que é chefiada pelo Mahamat Mahdi Ali, que é o grupo que está atualmente, desde 2016, em conflito em Levante contra o governo central do Chad e também em operações na Guerra Civil da Líbia. Tanto que esses grupos rebeldes no Chad, pós-guerra com a Líbia, pós-Guerra Fria, pós-dissolução da União Soviética, né, na década de 90, ficou todo mundo ali, né, meio low profile. Né? Com a deposição do Gaddafi, especialmente em 2011, a destruição da Líbia, a guerra civil na Líbia, você acaba tendo uma retroalimentação desses grupos dentro do Chad, que está ali do lado. E você não tem uma fronteira extremamente definida. A fronteira é o Saara, né? É uma fronteira porosa. Então, aquela disputa territorial que a gente mencionou, que motiva o conflito, é por conta da faixa de Auzu, que é onde tem, inclusive, o oásis de Auzu, que fica, vejam só vocês, nossos ouvintes, na região hoje controlada em parte pelos rebeldes, na região que o Chad chama de Tibesti. Então, esse conflito interno no Chad hoje, que custou a vida do presidente / ditador do país desde 1990, tem origem tanto numa disputa fronteiriça com a Líbia, quanto com visões, alinhamentos internacionais
de pró e anti-Ocidente e de questões religiosas na vida política, na vida social, e ganhou força, voltou a ganhar força com a Guerra Civil na Líbia. Porque, inclusive, no início dos anos 2000, né, a gente teve aquela fase do Gaddafi Paz e Amor, né? Que ele tentou, né, melhorar as relações políticas, teria financiado a campanha do Sarkozy, não estou falando que financiou, tá? Não falei nada, tá? Mas que o Sarkozy foi condenado por algumas coisas, foi. O filho dele foi jogar bola na Itália, ele era amigo do Trump, inclusive... Amigo do Lula. Montou acampamento em Nova York. Na propriedade do Donald Trump. Pois é. Então, tá tudo interligado, tá, gente? Então, assim, no cenário local, regional, não é só, são terroristas islâmicos contra o governo do Chad, alguma coisa assim. Não. Você também tem questões históricas envolvidas, questões de relações internacionais, de questões geopolíticas, do interesse da presença francesa no centro do continente africano, a destruição da Líbia, todas essas questões. Tá? Tanto que não é a primeira vez que ocorrem levantes desse tipo dentro do Chad. E também não é a primeira vez que a França manda tropas para o Chad para auxiliar os seus aliados. A França tem inclusive aquela visão, que é uma visão um pouco paternalista até, né? Não sei se esse é o melhor termo, mas eu vou ficar com ele por enquanto porque eu não consigo pensar em outro, que é aquela coisa, olha, né, esses países africanos, né, são países que é melhor a gente garantir lá um chefão forte, né, um guerreiro, um pai da nação a favor dos nossos interesses, do que correr o risco deles ficarem brigando entre si, do que correr o risco deles tentarem democracia, e aí eles não estão preparados para isso. É um pouco essa retórica paternalista. Mas se tiver algum conflito armado e vierem levas de imigrantes para cá, a gente não aceita, não. É a mesma retórica, por exemplo, acho que você vai concordar comigo, que era a retórica do Mobutu. Sim. Que mantinha o Mobutu ditador do Zaire, como personalidade internacional, um governo altamente escandaloso, tanto de violência quanto de corrupção, é melhor deixar o nosso cara ali e, pronto, legal. E antes que alguém fale que a gente está sendo parcial e tudo mais, não que a União Soviética, por exemplo, não tivesse raciocínios semelhantes, por exemplo, com o Gaddafi durante a década de 80. Né? Durante a década de 80, o Gaddafi era o meninão da África. Né? Um cara visto como o principal líder revolucionário africano anti-Ocidente. Né? Talvez o principal. Né? Então, é um pensamento um pouco paternalista e que garante esses governos autoritários, centralizados, e que vão administrando esses conflitos locais. Então, esse conflito existe, esse conflito tem razões históricas, esse conflito tem vários meandros, tem presença especula-se presença, por exemplo, de mercenários russos no Chad também. Tá? Você tem várias nuances, mas, ainda assim, eu acho muito esquisito o presidente do país, de 68 anos de idade, morrer no fronte. Tem caroço nesse angu. Ou alguém que ele confiava passou informações para o inimigo, falou, olha, ele vai estar no local tal, dia tal, hora tal, entendeu? Direciona a artilharia para lá, joga uns morteiros lá e vamos ver o que acontece. Ou ele foi passado para trás pelos seus aliados mais próximos, o que pode até mesmo envolver o filho dele. Ainda mais dias depois da eleição. Né? Então, é muito... Como eu disse, eu ainda acho muito estranho isso. A gente
A gente está de sobrancelha levantada. E outra. O Conselho Militar de Transição, ontem, anunciou que a Constituição está suspensa. Tá? Então, assim, eles têm poderes emergenciais, tá? Como se fosse lei marcial. Tá? Então, ainda tem essa. Ou seja, então quem está chefiando o país com todos os poderes possíveis é o filho dele. Então, como o Matias falou, a sobrancelha fica um pouquinho levantada, né, porque é sempre esquisito isso. Pode ser, falando sério, pode ser que, sei lá, uma bala perdida, entendeu? Um disparo despretensioso foi lá, atingiu o Déby? Pode ser. Mas eu não vou pôr a minha mão no fogo por isso. Tá? A não ser que apareçam, sei lá, imagens, vídeos, alguma coisa assim. Mas, resumidamente, então, Idriss Déby, ditador do Chad desde 1990, morreu, sucedido por um conselho militar de transição liderado pelo filho dele, por conta de um conflito na região norte do Chad contra rebeldes, cuja origem desses movimentos rebeldes remonta à década de 1980, a guerra com a Líbia e o golpe de 1990, quando o próprio Déby tomou o poder contra, né, a resistência, a oposição, né, liderada por tropas líbias. Tá? Então, apoiada por forças líbias, incluindo, na época, o Khalifa Haftar, que hoje é um dos principais atores da guerra civil na Líbia e é um dos apoiadores desses grupos rebeldes contra o governo do Chad. Né? Então, assim, é quase um círculo da vida, né? já diria Rei Leão. E também a presença de grupos islamistas, possivelmente filiados do Daesh, da Al-Qaeda, alguma coisa assim, como tem ocorrido por todo o Sahel. Tá? Outro líder importante de oposição hoje no Chad, da gente citar, um ex-aliado do Déby, é o Mahamat Nouri, tá? Que é um muçulmano do norte do Chad, e que hoje é um dos líderes daquele fronte armado contra o Déby, formado em 2006, tá? Que aí teve um grupo que rachou e que é o grupo que atualmente, né, está em guerra contra o governo. Tá? Então esse é outro nome para vocês ficarem de olho, Mahamat Nouri. Tá? Fica de interesse aí para vocês. E de qualquer maneira, a França continua e continuará sendo o fiador de quem estiver ou desejar ocupar o poder no Chad. Então, se o filho do Déby, né, é que ele também chama, né? Então, assim, vamos chamar ele de Mahamat. Né? Se o Mahamat quiser ocupar o poder, continuar no poder, ele certamente vai precisar de apoio francês, no mínimo da anuência da França. Tá? E aí, para entrar nas notícias de hoje, tivemos o funeral de Estado do Idriss Déby, com a presença do Emmanuel Macron, presidente da França, também presidente do Níger, presidente da Mauritânia. Tá? Depois do funeral de Estado, da cerimônia na capital, o corpo dele foi transportado de avião para a vila de origem dele, onde ele nasceu, de Andarajás, que fica perto da fronteira entre o Chad e o Sudão. Tá? A cerimônia, o funeral, foi presidido pelo seu filho, justamente o Mahamat, né? Ou seja, ali você já tem uma espécie de beijamão, né? do novo líder, né? Aquela questão que uma vez eu fiz um texto, muito tempo atrás, porque os generais de Alexandre o Grande ficaram brigando pelo corpo dele.
pelo cadáver, literalmente. E até hoje a gente não sabe onde o Alexandre o Grande está sepultado, porque alguém escondeu o cadáver. Por quê? Porque, basicamente, quem sepultasse ele poderia se dizer sucessor. Então todos eles queriam fazer isso. Então é mais ou menos isso. Estou aqui sepultando o grande pai da nação, o grande líder, meu pai, e beija aqui minha mão, eu sou o novo líder. Tá? Então o Macron certamente já conversou ali com ele e tal. Ele disse que em 18 meses o país realizará novas eleições, tá? Então ainda está longe de ser resolvido. Temos que ver qual vai ser a postura francesa e essa história continua me cheirando mal. Mais sobre o Chad, meu caro Matias? Não, sigamos. A gente vai agora para